Então eu fiquei com ela ali à noite, eu fiquei com ela na sala, e eu fiquei com ela na sala até às 3 horas da manhã, e depois eu me deitei no quarto, falei com ela, né, qualquer coisa ela me chamasse. Então, quando foi 6 horas, o Daniel levantou para ir no banheiro, e eu pedi para dar uma olhada dela. E aí o Daniel deu uma olhada dela. Nesse período, que o Daniel deu uma olhada dela e o Daniel entrou no banheiro, eu tive uma revelação de 2 médicos no corredor, uma sacola na mão e a roupa dela suja de sangue. E quando o Daniel voltou no quarto, eu disse assim, vamos fazer uma oração pela Rafaela? Ele falou assim, vamos. E eu fui lá e eu repreendi o espírito da morte, porque eu não falei com o Daniel, e nem falei nada, né? Nem queria que ela ouvisse. E eu passei, era a minha folga no domingo, e eu passei o dia com ela. E eu liguei para a Fabiana, o médico aqui não queria mandar ela para o Rubi. E eu liguei para a Fabiana morava numa fazenda, e a Fabiana falou, não, eu vou, mãe, eu ir para a cidade, eu vou ir para cá, e eu vou com ela para o Rubi. E assim aconteceu. E passamos a noite ali. Ela veio com ela no Rubi, e eu passei a noite ali de joelho orando. Até a hora que a menina nasceu. Quando a menina nasceu, a menina tinha feito cocô na barriga, né, dela. E ela, depois do parto, ela sofreu muito. A menina ela sofreu muito. E a neném também. E a luta não foi pequena, foi muito grande. Porque se lembra que logo após a Raquel nascer, a Lara Sofia ficou doente. E aquela doença era para a morte. Mas nós perguntamos, quando Jesus deu. Bom, eu já contei esse testemunho aqui na época que isso aconteceu, né? Mas aconteceu, irmão, que uns dias atrás ela me ligou. Disse assim, porque ela não é mais minha nora, mas continua com minha amiga. Hein? E nós adotamos ela, a minha família, não abre mão dela. Eu e minha casa, nós amamos a Rafaela, porque é mãe do nosso neto. Né? E já foi 2 vezes lá em Anápolis visitá-la, e ela me recebe muito bem na casa dela. Já conheço os pastores dela lá, e esse dia ela me ligou e disse, dona Sandra, a minha pastora, quando tem um dia da semana, que foi o dia que eu fui lá, na quarta-feira, é uma campanha. Então eles ficam em jejum, né? Porque eles oram por libertação e por aquela campanha. Então, no final do culto, os irmãos que querem oração vai até eles lá e eles oram. E ela falou assim, não, eu nem ia na oração. A pastora primeiro me chamou e falou, disse, ó Rafael, há algum tempo atrás, alguém repreendeu o espírito da morte na sua vida. Aí ela, e a pastora é cliente dela, que ela é manicure, né? E a duas pastoras lá é cliente dela. E ela depois conversando com a pastora, contou, relatou a história que aconteceu. E ela falou assim, pois Deus me revelou que você ia morrer. Mas alguém fez um clamor por você. Aí ela disse, olha, eu estou ligando, porque eu sei que esse alguém foi a senhora. Eu disse, olha, eu lembro que às 3 horas da manhã, eu me levantei do sofá, que estava nas duas, no sofá de canto, quem conhece a minha sala sabe que o sofazinho de canto. E ela deitada de um lado, eu deitada do outro, quando eu olhei, mas ali, perto dela. E eu fui para dentro, fui pro meu quarto, mais 6 horas eu levantei, foi na hora que eu tive essa revelação, eu levantei, fui até a sala, ela ainda estava no sofá, e ali eu repreendi o espírito da morte da vida dela. Ela disse, pois é, e eu só estou ligando para lhe agradecer, porque a minha pastora disse que eu ia morrer. E a senhora me repreendeu o espírito da morte. Então, irmãos, o que nós aprendemos com isso? Nós temos que ficar atentos. Porque a luta não foi pequena. Nós passamos grande luta, porque era assim, irmão Messias, né? Os irmãos que vieram para cá. Ela teve a criança que era para lá para casa. A criança, ela chorava de meia-noite a 3 horas da manhã. Quando ela não chorava de meia-noite a 3 horas da manhã, ela chorava de 3 horas da manhã a 6 horas da manhã. E quando ela ia, o tempo dela era todo chorando, dando aquelas crises de criança lá, mas a Raquel era fora de tudo. E eu levantava
acordava 3 horas da manhã, eu pegava ela, levava ela para a sala. E ali eu ia fazer massagem nela até 6 horas da manhã. E nesse dia, que ela acordou chorando, eu peguei ela e fui para a sala, a Rafaela deu uma crise. Ela tremia tanto, tanto, tanto. E eu pedi meu filho, porque ele estava na outra cama, eu pedi para ele levantar e ficar debaixo da coberta e abraçar ela, para esquentar ela. Ele dizia assim: mamãe, ela está quentinha. Eu falei: mamãe, fica aí com ela, vou fazer um chá para ela. Eu fiz um chá dei para ela. E ele ficou com ela ali até umas 6 horas. Quando foi 6 horas, a menina muito caminhada para mamar, eu fui até ela e pedi ela. Falei: ela quer mamar. Ela levantou, deu mamar para ela. Aí ela olhou assim para mim e falou assim: a senhora não comeu, não? Eu falei: não. Como que eu ia comer se a Raquel me deixou? Aí ela disse assim: eu não sei se eu oro e agradecendo ou eu choro. Eu falei: não, só oro e agradeço. Nesse dia, ela estava com 6 dias, não parecida, tinha ganhado neném, e ninguém da família dela tinha. 6 horas da manhã, quando ela estava dando mamar, eu fiquei lá na mão dela. Eu falei: ó, sua filha hoje está com 6 dias que você ganhou, que ela ganhou neném, e você nunca veio aqui ver. Hoje, essa noite, eu estou desde tal hora acordado, porque todas as duas têm passado mal. E elas não dormem, a neném não dorme de noite. Eu estou com muita dor de cabeça, eu não estou dormindo, eu trabalho o dia todo. E eu sei que naquela madrugada, 3 horas da manhã, eu pedi a Deus que Ele mandasse alguém para me ajudar, porque era muito difícil. Quando foi 3 horas da tarde, aí ela veio, pegou ela, levou no médico e levou ela para casa dela, que ela morava no shopping bem pertinho. Aí ela levou, né? Ela oferece criança para lá. Eu cheguei 3 horas, quando eu entrei lá em casa, eu abri a porta, alguém bateu na porta. Alguém bateu lá e falou comigo. Eu disse assim: era a pastora Raquel. Ela falou assim: eu quero ver a Rafaela, eu quero fazer uma campanha para a Rafaela. Aí eu disse para ela: não, senhora, responde de oração. 3 horas, estava com 12 horas que eu tinha feito o trampo, 3 horas da tarde, ela apareceu. E ela foi até a Rafaela e começaram a campanha. Hoje a Rafaela não é mais minha nora, mas continua minha amiga e está lá, crente, servindo o Senhor. Glória a Deus. Então, nós temos que ficar atentos. Né? A tempo. Eu sempre gosto de falar lá em casa, né, que nós temos que ficar atentos. Porque nós, na nossa casa, nós somos como o guardião, né, pastor? Nós somos os guardiões, nós estamos ali, mas nós temos o guardião, ele tem que ficar atento. Atento ao movimento. E Deus me deu a sabedoria de eu ficar atento com ela, né? Não foi quando eu cheguei lá no hospital que eu vi a situação dela, eu agradeci a Deus pela menina, ela estava sangrando, pela menina estava sentindo dor. Eu disse: minha filha não está desse jeito, ela disse: eu estou desse jeito. E ela sentia muita dor. E ela disse: minha sogra me ajuda a levantar aqui, eu ajudei ela a levantar. E uma bênção, porque hoje ela serve ao Senhor. E aí a gente fala, eu falo: olha, e esse dia, pastora, ela tornou me ligar. Esse dia eu chorei, porque a pastora dela tornou de dizer para ela assim: ó, Rafaela, eu quero te dizer uma coisa. Ela disse: pode, pastora, pode falar. Ela disse: olha, fica atenta aos teus filhos. Vigia os teus filhos. Não deixe os teus filhos sozinhos. Porque Deus livrou eles de ser sequestrados. Ela disse: eu não tenho certeza, mas foi um dos menores. Ou foi a Raquel, ou foi José. Não, agora que ela falou, está trabalhando. Eu choro daqui, ela chora de lá. Eu disse: minha filha, já pensou, Deus me livre, acontece uma coisa dessa, a gente morre. E ali é uma querida, nossa amiga. Tem um armazém perto da casa. Como José Antônio, ele é o homem da casa, não tem 6 anos, ele disse: pode deixar, mãe, que eu vou lá para. Se precisar de alguma coisa, né? Eu vou lá, mãe, eu compro. Aí
Aí eu tenho que dar o dinheiro e ele vai, porque ele disse que ele é o homem da casa. Então, eu vou lá comprar porque eu sou o homem da casa, né? As meninas, as mulheres não gostam de sair, mas ele sai. Ele desceu esse dia, abriu a porta e o portão e deixou aberto e foi assistir televisão. E ela levantou e disse: meu filho, alguém, a vizinha da irmã dela, ligou e perguntou: e ela, o que está acontecendo? Que o portão está aberto. Ela levantou correndo e perguntou: o que aconteceu? Que o portão está aberto. Não, foi eu que abri. Então, Deus tem protegido. Então, eu agradeço a Deus porque Deus tem protegido. Deus, irmão, ela deu uma coisa nela assim, acho que Deus fez isso na cabeça dela. As coisas que ela tinha, ela vendeu tudo. O que ela não vendeu, ela deu e foi para Anápolis. E hoje Deus abençoou ela lá. Uma mulher em Anápolis, mãe solteira, com 3 filhos, não é fácil. E ela está lá para honra e glória assim, do Senhor. Né? E o mais maravilhoso, claro, quando ela chegou lá, ela disse: eu vou para a igreja e dessa vez eu vou permanecer. Né? E está lá servindo ao Senhor. Já fui lá 2 vezes, e todas as 2 vezes vou na igreja mais ela, conheço os pastores dela lá, né? Conheço a pastora dela. Né? Então, Deus tem abençoado. Então, nós louvamos a Deus, porque Ele tem cuidado dos nossos. Ele tem cuidado dos mínimos detalhes dos nossos. Então, eu agradeço ao Senhor. Continuidade do culto, eu quero dar uma oportunidade para a irmã Norma. Após a irmã Norma, a irmã Cris. Nós conhecemos como Cris, mas acabou se chamando de Cristiane, né? Trabalha mais eu que agora sou de Cristo, então que irmã. Depois da pausa, a irmã Norma, está a oportunidade. Oh, glória a Jesus. Cristina. Pessoal da amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, Jesus. Irmãos, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, fala sobre o tempo de Deus. Fala que Deus, ele faz tudo no tempo apropriado e no tempo dele. Tudo de maneira correta e no tempo dele. E nós temos que acreditar nisso, que as coisas acontecem e confiar que as coisas acontecem no tempo de Deus. E a gente tem que observar e para a gente poder não ir na direção do que as pessoas querem que façamos. As coisas só acontecem no tempo de Deus. Umas pessoas aposentam mais cedo, tem pessoas aí com 70 anos de idade nativa, umas pessoas têm mais habilidade para uma coisa e nós adquirimos maturidade espiritual a partir do momento que nós vamos nos entregando mais a Jesus, lendo a sua palavra, orando, buscando. Com certeza, a maturidade que eu tenho hoje, eu não tinha há 10 anos atrás. Quando eu fui trabalhar com educação infantil como professora, eu achei que eu não fosse dar conta, porque eu não tinha experiência. Só que quando eu comecei a trabalhar, eu percebi, aí eu me apaixonei e sou apaixonada até hoje pela educação infantil. Isso é para a gente entender que as coisas, cada coisa tem seu tempo. E a gente não pode permitir que as pessoas queiram que façamos coisas que não está no nosso tempo, ou no tempo de Deus. E como é que a gente descobre isso? A gente descobre lendo a palavra, a gente descobre orando, a gente descobre buscando a Deus, a gente descobre confiando em Deus. Ainda que esteja difícil, ainda que esteja complicado, ainda que pareça que não vai dar certo, que não vai acontecer, mas a gente continua insistindo com Deus, em Deus, esperando o tempo de Deus para que as coisas aconteçam. Eu sei que não é fácil, quantas e quantas pessoas tentam vestibular várias vezes e não passam, aí no tempo certo passa, e as coisas acontecem sim, para a gente observar que o tempo é de Deus, e se nós somos dele, nós devemos confiar
esperar que as coisas aconteçam no tempo de Deus, porque Ele é o dono do tempo. Nós não temos o controle do tempo em nossas mãos. As coisas acontecem no tempo de Deus. Então vamos parar com a ansiedade, né? Querer que as coisas aconteçam do nosso jeito, do nosso tempo, e vamos aprender a confiar em Deus e esperar no tempo dele, para que as coisas aconteçam de maneira apropriada, de maneira correta, no tempo de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Palavras de vida, né? Eu quero deixar uma palavra que fica aqui em Romanos 5 e 3, que fala assim: e não somente isto, mas também gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo e nos foi dado. Aleluia! Que palavra maravilhosa, né? Que nós possamos se gloriarmos na tribulação. Hoje, conversando com meu esposo, né, falando para ele que chegamos aqui há pouco tempo, né? Ele fez até lembrar, amor, eu lembro essa palavra para ele que eu estava meditando hoje à tarde, né? Sobre a tribulação. Aí ele falou, amor, você lembra que a gente passou alguns meses atrás? Na tribulação nós perseveramos, na tribulação nós gloriamos e tivemos esperança. Qual é a nossa esperança? É o Senhor Jesus, porque é nele que nós temos que crer e acreditar sempre, né? E ali naquele momento tão difícil, que eu falei que eu nem desarrumei a barca, eu falei que o Senhor ia dar uma casa para a gente, e eu falava, Senhor, eu já vi tanto testemunho das pessoas dizendo, olha, eu vou te alugar uma casa, vou te emprestar uma casa, mas você vai sair daquele lugar. Então eu tinha muita fé e acreditava nisso, que Deus ia me dar uma casa. Aí ele não tinha, ele disse, você tinha mais fé do que eu, né? Porque eu não acreditava tanto assim, que tinha saído tão rapidamente, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, Ele sabe que nós passamos, né, uma luta muito grande, e foi nessa tribulação que Deus, nós fomos glorificados pelo Senhor, Ele nos deu força, né, e nós produzimos tudo isso, né, que foi a perseverança, né, que é lutar, não desistir, sempre persistir, acreditar no Senhor Jesus e ter fé, não vai dar certo, não pensar negativo, né? E pensar, não, vai dar certo em nome de Jesus, né? E aí produzindo a esperança que foi confiar no Senhor, né? E hoje nós estamos aqui, eu acordo glorificando o Senhor, dizendo, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui, né, nesse lugar, nessa cidade, na nossa vida, né? Eu sou muito grata, Senhor, eu acordo feliz. Porque eu sempre disse, Senhor, você vai me dar uma porta de escape, Deus me abençoou com uma porta de escape para mim e para o meu esposo, né? E aqui nós estamos, né? A honra e a glória do Senhor, estou feliz por cada um dos irmãos por ter conhecido, por ter nos acolhido e está nos ajudando. Agradeço a todos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Não, quando a irmã falava que ia esperar, quando eu e mais um irmão Daniel foi morar junto, a gente não tinha, mas a gente foi morar numa fazenda. E aí o Daniel comprou um radinho e a gente podia ligar naquele radinho. E naquele radinho falava sobre assentamento, que eu nem sabia o que era. Aí ele disse assim, olha, aquela fazenda ali e tal, vai ser um assentamento daqui uns tempos, porque ela é inativa. Eu, menino, esquece isso. Ele falou, aí eu vou me cadastrar e nós vamos ganhar um pedaço de terra e nós vamos lá dentro. Menino, sonha demais, os pobres sonhadores que ele nunca tinha visto. E ele ficava, toda vez que ele ligava o rádio, ele escutava. E quando encontrava com os amigos, dizia, eu vi no rádio, disse assim. E aí ele só olha aquela fazenda ali com ele, ela vai ser cortada, porque ela não é inativa, ela vai ser cortada. E aí os outros diziam assim, até tinha o
o tio da irmã Jacira, que faleceu no ano passado, ele era um dos amigos do grupo do Daniel, que botava fogo. E aí, irmão, e eles foram falando esse negócio, foram falando, e a gente mudou aqui para Cariri, e de repente a fazenda foi cortada. Aí fizemos cadastro, ganhei uma terra no nome, e nós foi lá nessa terra, cortando tiririca lá no braço, nas pernas, só pela misericórdia. 24 anos estamos ali. Aí tem dia que nós estávamos lá assim, e aí nós falamos assim, não está bom que é não, mas está maravilhoso, entendeu? Deus querido. Aí as pessoas olham para o irmão Daniel como desacreditado, né? Ele não acredita, irmão. Ele não acredita que os irmãos conhecem ele. Então ele é assim, sem preocupação, né? Ele sempre fala assim para mim, moça, essa noite eu fiquei preocupado com o que foi, meu filho. Por quê? Então, Deus, ele, irmão, olha meu filho, chega aqui puxando a cachorra, assim, o cara e aí, Deus te dá uma mulher pertinho. Não foi fácil, Deus tem te abençoado, esse cara aí. Então, as irmãs dele vêm, né? Olha a família dele, tive a oportunidade, a minha sogra, a gente partiu para o Senhor. Ela veio aqui, né? Conheci a chácara. Então, Deus ele tem nos abençoado. E quando me falaram para mim trabalhar no carne de sol, eu achava impossível. Eu não achava, não estou conta do céu. Carne de sol, muito conhecido. O nível do mundo estava muito grande. Então, estamos ali correndo para os 15 anos. E Deus tem nos abençoado. Esse dia a Gigi estava no grupo com o pai dela e disse: hoje eu vou pedir conta para a Gigi. Marcelo, vem cá. Tu não é o gerente, não, mas é o cara que está aí na direção, vai dar o tudo. Pelo amor de Deus, eu não estou estressado essa cozinha, esse cara. Você não, fica quieto. Eu falei: não vou lá falar para a Gigi, não, mas eu quero fazer conta, eu quero receber, eu quero não. E fiquei caçando conversa com ele, ele faz outra coisa. Eu não posso ficar com a Gigi, que ela está muito incomodada lá, eu não posso deixar a cabeça dela com fofoca, mas vamos fazer macete aqui, eu não faço. Quando a gente chegou, eu falei para ela. Então, irmãos, tem hora que a gente fica que só, né? Só Jesus sabe que a gente fica, mas Deus tem nos abençoado. E foram umas coisas que o Senhor abençoou ali, foi aquela porta de trabalho. Então, eu digo, Jesus me colocou, ele vai me tirar na hora certa, na hora certa. Aí Jesus eles falam assim: não, quando tiver bem 10 dias, sai. Eu digo: não, tá doido. Então, Deus ele tem o jeito de te abençoar, de me abençoar. Aí eu não recebi essa bênção, mas não chegou uma hora, não é mais disso. Nós não estamos preparados. Eu digo: Jesus, que dia é que meus filhos vão voltar para a igreja? Fabiana reconciliou, Jesus veio, pisou na igreja aquele dia, que apresentou o menino, né? Já chegou atrasada. Eu digo: Jesus, mas o Senhor sabe todas as coisas. Aí eu volto: não, Senhor, mas então nós. Está no teu mãos, tu que sabe todas as coisas. O dia e a hora de eles voltar, o Senhor vai trazer. Amém, mãe? Então, nós vamos dar para uma pastora e a nossa horário. Vamos para a mulher oferta. Aleluia, Jesus. Sozinho no paz do Senhor, né? Amém, Jesus. Nossos testemunhos, né? Muitas histórias. Deus, ele faz coisas que só Ele pode fazer. A Santa Ceia estava muito agradecida ao Senhor, porque eu acho que eu já orei essa pessoa para cada cadeira desse do obreiro. O Senhor Jesus, pelos olhos da fé, eu profetizo um obreiro sentado para cada cadeira desse. Porque já teve anos do pastor ficar só ele e Daniel, claro, né? Vieira, e na Santa Ceia, para a honra e glória do Senhor, até a cadeira do esposo da irmã Elja, que orei, ele chegou na Santa Ceia subindo para cima. Então Deus faz isso, irmãos. Verdade,
Deus, Ele move oração. Deus, Ele faz coisas grandes. Aleluia. Se nós cremos, nós vamos agradecer. Amém? Vamos louvar o Senhor. Há único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia. Eu me dá uma ética para fazer oração pelo irmão Leonardo. Aleluia. Mas era que eu quis lembrar o nome dele. Pode ir, irmão. Isso é porque nós estamos muito tempo para receber. Aleluia. Oremos. Amado Deus, Pai, esse momento, Senhor, de falar, Senhor, continua falando ao nosso coração, Senhor, usa o teu filho nessa noite, para que venha, Senhor, nos abençoar, Senhor. Obrigado, Jesus, por este momento, Senhor. Por esses testemunhos, Jesus, por essa oportunidade, Jesus. Continua falando no nosso coração, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Aleluia. Eu salve a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Para mim é um privilégio poder estar ministrando a palavra de Deus nesta noite. E a primeira ministração como obreiro oficial desta casa para a glória do nosso Deus. E eu gostaria de louvar o Senhor antes de ministrar a palavra do Senhor. Gostaria do auxílio da nossa pastora aqui, como está o Bluetooth. Aleluias. Louvado seja Deus. Fique de pé, igreja. Sei que você está cansado de ficar sentado. Fique de pezinho, que Deus vai já falar coisas tremendas com você. Qual é desses aqui, pastora? Tá. Aleluias.
Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou tua vitória, só pra te fazer feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi tão fiel, lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu as orações, mesmo quando orava, ouvia ela clamava, o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, quando orou no sol parou, mandou tocar e as trombetas, e as muralhas derrubou. Esse Deus está presente, vive no meio da gente, ele é o mesmo e não mudou. Tu és lindo, Jesus. Esta igreja linda é a tua noiva, Senhor, pois ela tem clamado a ti por uma bênção especial. E nesta noite me permita ser a tua boca nesta noite para profetizar que a bênção que ela está pedindo já está chegando. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou tua vitória, só pra te fazer feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. O crente, quando chora, o Senhor responde.
são o pó e cinza somente. Mas é nesse pó e cinza que o Senhor mistura e faz um vaso de honra da tua casa. E nessa noite tem vasos de honra que a gente vai viver em seu lugar todinho. Oh, aleluia! Fica lá no terraço, oh, Espírito Santo, acerta de nós nessa noite. Oh, vai encher cada casa dessa minha condição. Oh, aleluia! Quando chora o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor ao arrumar o preço. Chora que a vitória veio. Aleluia. Deixa bem baixinho, pastor. Eu vou colocar um fundo musical. Bem baixinho, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1. Aleluia. É uma palavra bem conhecida. E como se trata um culto de mulheres, louvado seja Deus. Eu senti no meu coração de ministrar essa palavra desde o momento em que me foi lançado o convite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Livro de Ruth, no capítulo 1 e o verso 1 em diante. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Todos os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pela qual um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi. E o nome dos seus 2 filhos, Malom e Quilom, Efrateu, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Ofra, e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, e morreram também, ambos, Malom e Quilom. E ficando assim, esta mulher desamparada dos seus filhos e de seu marido, então se levantou, ela com suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Podem sentar, queridos. Aleluia. Louvado seja Deus. Nessa palavra sobre Ruth, irmãos, nós podemos extrair muitas coisas desta jovem Ruth. Aleluia. Nós vamos ver, principalmente no capítulo 1, no capítulo 1, todos os seus versículos, a gente vai ver que Elimeleque, ele passa por um período, aliás, Israel passa por um período de fome. E Elimeleque se vê na obrigação de cuidar da sua família, e ele sai de Israel e agora vai para os campos de Moabe. Louvado seja o nome do Senhor. Cada pregador vai interpretar de uma forma a questão da saída de Elimeleque. Vai dizer que ele não esperou no Senhor, vai dizer que ele foi precipitado. Mas eu não estou aqui para fazer julgamento de Elimeleque. Ele sentiu o desejo no seu coração de sair para o campo de Moabe.
E há outros pregadores que vão dizer que Elimeleque morreu porque estava em desobediência por ter saído de Israel. A Bíblia não relata sobre isso. Vai dizer que teve fome em Israel e ele saiu a peregrinar pelo campo de Moabe. Louvado seja Deus. Só que nesta ida, louvado seja o nome do Senhor, de Elimeleque com sua esposa Noemi e seus 2 filhos para o campo de Moabe, e ele vai morar um determinado tempo ali. Agora Elimeleque morre, e passa-se alguns anos, 10 anos depois, os seus filhos tomam para si mulheres moabitas e casam-se com elas, e quase 10 anos passam, eles vêm a morrer os 2. A Bíblia não vai dizer que eles caíram de um cavalo de acidente, não, vai dizer que eles morreram, ponto final, morreu. Só que agora Noemi se vê numa situação muito delicada, porque o seu esposo já morreu, agora morrem os seus 2 filhos, e agora a situação que era complicada de uma viúva, agora tem 3 viúvas em uma mesma casa. Louvado seja Deus. Só que de repente Noemi ouviu falar que o Senhor visitou o seu povo Israel, trazendo-lhe pão para o seu povo, aleluia. Ela resolve voltar, e o texto vai dizer que elas estão saindo dos campos de Moabe, e há um momento que é crucial para a história, que vai mudar para sempre, da vida principalmente de Ruth. Ela diz: minhas filhas, agora que nós nos despedimos, vocês voltam para os seus pais, para sua mãe e sua família, e eu voltarei para o meu povo Israel. E o texto vai dizer que Orfa, naquele momento, ela chora, as 3 choram muito, se abraçam, coisa que mulher não gosta de chorar, e até eu, como homem, também fiquei assim meio emotivo depois que aceitei Jesus, e eu estou falando de Jesus, começa a chorar, e é uma coisa gostosa. Quem quiser falar que é machão, que fique para lá, eu prefiro ficar com Jesus, e a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Mas elas choram ali, e ela diz: minha filha, volte para o seu povo. E Orfa não vai ter dificuldade de voltar, e ela vai dizer: volte para os seus deuses, para a sua família, e volte para o seu povo, aleluia. Orfa não pensa muito, chora um pouquinho e sai fora de cena, e você nunca mais vai ver falar se Orfa casou, se Orfa teve filho. O texto não vai relatar nada sobre ela. Só que quando ela olha para Ruth, para se despedir de Ruth, e Ruth vai dizer para ela assim: ei, que aonde tu fores eu irei, não me apartarei de ti. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Que aconteça algo diferente, se que a tua morte não venha seguir junto contigo, louvado seja Deus. Aleluia. E agora vem Ruth e Noemi para Israel, louvado seja Deus. Elas estão viajando junto. O texto não vai relatar quanto tempo depois elas chegam nos campos de Boaz, que era parente de Noemi. Louvado seja Deus. E ela diz assim: Noemi, fica aqui que eu irei aos campos colher o que cair das migalhas lá do ceifeiro. Eu irei colher para trazer pão, para fazer pão para mim e para ti. Louvado seja Deus. E ela sai com esse pensamento. E o texto vai dizer, na continuidade do texto, já no capítulo 2, que ela está lá durante o dia todo catando ali aquelas migalhas que caíam, e chega Boaz no seu campo e pergunta para um dos seus moços: quem é aquela moça que está ali? Louvado seja Deus. Ele disse: essa aí, ela veio com Noemi lá da terra dos campos de Moabe, e ela veio com Noemi, é nora de Noemi, e ela está aqui desde manhã e até agora não sentou e não comeu nada. Aleluia. E Boaz manda chamar Noemi, Ruth, e pergunta para ela, diz: olha, tu não precisa ficar mais com essas migalhas, tu vai estar junto com as minhas moças ao meu trabalho, tu vai estar junto aqui, tu pode comer. E eles trouxeram comida, ela saciou a sua fome, e ela vai olhar para ele e dizer, abaixar o seu rosto e dizer: meu Senhor, por que eu achei graça diante de ti, sendo eu estrangeira? E aí que vem a primeira dica para você, mulher de Deus. Ele vai dizer: porque eu soube o que você fez pela tua sogra Noemi.
Você abriu mão da tua parentela, da tua família, de tudo, e veio junto com ela, não desamparou. Isso é motivo suficiente para que eu possa cuidar de você. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, Ruth não questiona, não vai questionar com o seu, ali o seu protetor, vamos dizer, entre aspas. E o texto vai dizer que ele se agraciou por ela, sentiu algo, foi impactado por Ruth. Bem verdade que era uma jovem, com certeza de bela formosura, mas o que chamou a atenção, o texto não vai enfatizar da sua beleza peculiar, vai enfatizar sobre as suas ações. E é parecido com aquilo que Deus pensa de nós. Deus não está preocupado se nós fazemos faculdade, se nós estudamos na melhor escola, se usamos as roupas mais caras, mas se nós não tivermos caráter cristão, para isso Deus não serve para Deus, porque para Deus o que é importante é a minha essência, é o que eu sou de dentro para fora, e não o que eu sou de fora para dentro. Deus não está preocupado com a aparência, Deus está preocupado com a sinceridade do nosso coração. Louvado seja Deus. E quando Boaz olha para Ruth, ali começa um cenário interessante na vida daquela jovem. E a gente vai ver que mais tarde ela volta para Noemi e fala para Noemi o que aconteceu. E no texto aqui no capítulo 2, vai interessante quando alguém chega para Noemi e dizendo assim: olha aqui Noemi. Ela diz: não me chame de Noemi, me chame de Amara, porque o Senhor me encheu de amargura. Porque o Senhor, em outras palavras, o Senhor, Ele me fez passar que permitiu que viesse todo mal. Louvado seja Deus. Ela era uma mulher amargurada, Noemi, mas mesmo assim, vamos ver uma mulher amargurada, mas que em nenhum momento ela maltratava a Ruth. Ela chamava minha filha. Minha filha. Ela estava amargurada de espírito. E é uma coisa que o mundo não consegue entender, pastora Angilânia, é quando nós, alguém que conhece um pouco da nossa história, sabe que nós estamos passando pela luta, o nosso coração está sangrando, mas o meu sorriso está de orelha a orelha, e ele vai dizer o que é que está acontecendo, porque esse crente está passando por luta. Eu conheço a história dele, mas esse sorriso não sai do rosto dele, porque eu tenho certeza que a minha morada não é aqui, eu estou vivendo aqui momentaneamente, porque a minha morada é no céu, ao lado do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Aleluia! E você sabia que tem muita gente que são cheios de dinheiro, porém não tem felicidade? Todo mundo que se aproxima dele, irmã Sandra, ele pensa que é por causa do dinheiro. Ele não consegue confiar nas pessoas, porque ele acha que então isso se torna, em vez de trazer felicidade, trouxe infelicidade. Louvado seja Deus. E nós bem sabemos que estamos vivendo um mundo de muito interesse ao dinheiro, ao money. Louvado seja Deus. Mas Ruth, ela não viu nada disso em Noemi. Ela viu alguém que ela poderia, e eu vejo interessante, porque Ruth amava Noemi. Agora eu fico imaginando, se essa Ruth fosse aquela sogra que muitas pessoas contam piada por aí, será que Ruth queria estar com Noemi? Provavelmente que não. Agora Ruth vem, aleluia, para o meio do povo de Israel, aleluia, ela é acolhida por Boaz, e mais tarde Noemi começa a orientá-la, como ela deve seguir, o que ela deve fazer, aleluia. E certa uma das ocasiões, aleluia, Noemi tinha posses naquele lugar do seu marido, das famílias do seu esposo. E pela lei judaica, Ruth não poderia casar com Boaz, porque tinha alguém da família que era parente de Elimeleque, que era dono das posses dele, mas para ele tomar posse daquilo que era de Noemi, ele precisava casar com alguém que fosse como Ruth era, nora, e para ele poder ter direito àquelas terras. Só que ele disse: eu caso com Ruth, mas eu não quero Noemi. E o trato lá da lei era que ele tinha que amparar tanto a nora quanto a sogra. E ele não quis. E Boaz disse: dessa forma, já que ele não quer assumir o compromisso de cuidar de Noemi, ele não foi besta nem nada também, buscou seus
pensar nos seus interesses, né? Como homem, de seu caso contigo. Mas antes disso, antes que chegasse esse momento, ele estava cansado depois da colheita, estava deitado ali, ele adormeceu e Noemi orienta: minha filha, vai lá, deita no pé desse homem, fica lá, porque a lei também dizia que se o homem tivesse deitado lá, o dono das posses, e que se a mulher se deitasse ali aos pés dele, não precisava tocar nele, quando ele acordasse, ele tinha por obrigação ser o cuidador daquela pessoa. Olha como Deus encaminha as coisas tão direitinho, tão lindo. Como diz um amigo meu, o irmão Francisco, lá no Pará: Jesus é chique e não é cheiroso ainda, louvado seja Deus. E ela fica ali, ó, tudo orientada pela sua sogra Noemi, e aleluia, louvado seja Deus. E chega o momento que tem um julgamento lá, porque ela é estrangeira, não pode fazer parte do povo de Israel e tudo, mas ali há um momento que eu vejo uma ação de Deus no meio daquele povo. Alguém se levanta a favor de Noemi, e as coisas começam a favor de Ruth naquele momento, e Ruth vem a casar-se com Boaz, louvado seja Deus. E aqui o texto vai dar algumas características de Ruth, que nós temos que ter, não é só as irmãs não, é nós, obreiro também, aleluia. Diz assim: traço de exemplo do caráter de Ruth, que era humilde e solícita para exercer trabalhos inferior. Não, zelador da igreja, eu sou diácono da igreja. Não, zelar não, isso não é trabalho para Deus, zelador da igreja. Não, irmão, é trabalho de todos nós. Eu com a minha esposa, quando dirigimos a obra do Pará, tem que ter alguém para ajudar a zeladora. Quem levanta a mão? Ninguém levantou, pastor. Ninguém. Eu disse: não, já tem 2 zeladores. Quem é? Eu e minha esposa. E zelamos a casa do Senhor naquele período que estivemos ali. E pelo contrário, isso não nos diminuiu como obreiro daquela obra. Só fez acrescentar no reino. Louvado seja Deus. Segunda característica de Ruth: respeitosa. Pediu permissão, aleluia. E esforçada, isso e outros viam e comprovavam. Respeitosa. Característica de cristão. Louvado seja Deus. Da hora onde era a descendência de Ruth? De Moabe, estrangeira. Adorava outros deuses lá. Mas agora Ruth vem para o meio do povo de Israel. Agora ela é o povo de Noemi, é o seu povo, e o seu Deus é o seu Deus. E por que tem gente que vem para o nosso meio querendo trazer o que ele veio lá do mundo para querer implantar no nosso meio? Não, porque lá tu fazia, aqui é a casa do Senhor, aqui tem normas, tem reverência que temos que ter com a obra do Senhor. Ruth não trouxe nada de lá do seu passado, porque ela via que o seu passado lá não lhe trazia futuro. Agora ela serve o Deus de Israel, que cuidou da vida dela, que dá uma nova trajetória para a vida de Ruth. Louvado seja Deus. Quarta característica, agradecida. E tu me consolaste. Agradecida a Deus, porque o Senhor consolou ela. Louvado seja Deus. Quinta característica, bondosa, pois cuidava dos outros. Isso é uma coisa que é a mais dificuldade que nós temos. Eu posso dar exemplo da testemunhar da vida da irmã Gigi. Ela tem se consumido com essas 2 crianças como se fossem filhos. Isso é cuidar dos outros, irmãos. É cuidar, é ter bondade no coração. Sabe lá quantas pessoas não já censurou? Porque ela cuida, porque ela é besta, porque é isso. Não, irmão, é bondade. Não é porque alguém não pode cuidar que ela não vai cuidar. Bondade no coração. Temos que ter bondade para com o nosso irmão. E Ruth tinha isso, porque ela se preocupou. Ela não sabia, irmão, em nenhum momento Ruth não sabia o que lhe esperava Israel. Ela sabia que tinha um Deus que ia cuidar dela sim, mas ela não sabia se tinha um casamento esperando por ela. Ela não sabia que a sua vida iria mudar de forma radical. Ela não sabia disso.
Mas ela não colocou o seu interesse. Olha, Noemi, eu vou contigo porque tu tem terra e eu vou ter paz nessas terras. Não. Noemi, eu estou indo contigo, porque aonde tu estiveres eu estarei, aonde tu pousares eu pousarei, aonde tu morrer, morrerei contigo. Mas lá no fundo diz, não, meu irmão, estou contigo, estou fechado contigo, sou o teu fechamento. Mas deixa a bala começar a cantar, ele te empurra para trás e corre. Mas no Ruth não, Ruth ela sabia que havia um Deus que iria cuidar da sua vida, que iria cuidar da sua trajetória, louvado seja Deus. Mas ela não colocou interesse pessoal ou particular em frente daquilo que iria acontecer na sua vida, louvado seja Deus. E a sexta característica, obediente, fazia o que Noemi dizia. É uma das dificuldades da igreja do século 21. A liderança está dizendo, não obedece teu pastor, vive na obediência ao teu Deus, eles estão indo para outra direção. Mas Jesus falou que teríamos dias difíceis nos últimos dias, que o amor de muitos esfriariam, que o amor de muitos, e se possível dos escolhidos, nós não estamos exclusos de passarmos por esse processo, irmãos. Mas se nós vigiarmos na terra do vivente, nós estaremos ligados na videira verdadeira que é Cristo. E Ele nos dará a vitória. Aleluia. E Ruth é interessante porque a gente vai ver a história de uma jovem que, através dela, a árvore genealógica de Jesus vem de Ruth. Porque Jesus é da geração de Davi, e o pai de Jessé, ele veio da geração de Ruth. Louvado seja Deus. Mas se a gente for buscar mais atrás, vai vir de Raabe, uma mulher também que deixou a sua marca registrada. Ela teve uma atitude nobre. Ela chegou no espia de Josué em Jericó, e quando os homens, soldados do rei, queriam matar, ela escondeu, aleluia, os 2 espias de Josué, e foi feita uma aliança com Raabe, que naquela cidade, no dia que viesse a destruição do exército de Israel, somente Raabe e a sua família seriam poupados da morte, da destruição daquele lugar. Louvado seja Deus. Então a gente vai ver que as nossas atitudes, elas refletem na nossa família, principalmente nos nossos filhos. Aleluia. A gente vai ver, eu estava vendo um estudo muito profundo, interessante, a respeito de 2 homens. Ele está na internet, não foi na igreja, na internet. É um jovem, o John William, alguma coisa, eu não lembro. Foram buscar toda a sua descendência para trás e até nele para frente. Do meio dele saiu muitos pastores, juízes, desembargadores, isso nos Estados Unidos. Ou seja, nunca nenhum descendente dele teve problema com o Estado de ser preso, nem por multa de trânsito. E buscaram outro cidadão contemporâneo dele. Toda a sua descendência, a maioria morreram no mundo do crime. 2 foram feitas tipo uma comparação da vida dessas 2 pessoas. E ali eu pude entender algo importante. O Senhor, Ele fala para nós que os nossos filhos são a herança do Senhor. O salmista vai dizer no Salmo 127 que os nossos filhos são como flecha na mão do guerreiro. E aqui eu vou trazer uma coisa importante para encerrar, porque acho que a hora já passou. Louvado seja Deus. 9h01. Flecha. O que é que o guerreiro faz com uma flecha, irmã Sandra? Ele tem um alvo, né? E aí tem até competição nas Olimpíadas, né, pastor? Que acerta mais no meio do alvo é que ganha o prêmio lá. Então, nossos filhos, o salmista vai dizer que eles são como flecha. E aquele bem-aventurado é o homem que tem muitos deles na sua jalva,
Porque quando o inimigo bater na sua porta, não será envergonhado. E aqui cabe uma coisa que é importante para a igreja do Senhor Jesus. As tuas flechas, em qual direção tu tem atirado? Qual é a mira que tu tem atirado as tuas flechas, que são teus filhos? É algo que temos que pensar. E vocês que são mãe, mais do que pai, porque a mãe sempre está mais em casa do que os pais. Louvado seja Deus. E uma coisa que acontece muito, não estou dizendo que acontece na nossa igreja, eu espero que não aconteça. O filho faz o mal feito, a mãe encobre e diz: não fala nada para o teu pai não deve saber disso. É um erro, irmãos. Porque o que é que acontece? A própria mãe está negociando a sua autoridade como mãe. Não pode acontecer isso. E temos que passar exemplos de servo de Deus para os nossos filhos. Fazer deles flecha no alvo. Quem é o alvo da nossa flecha? Jesus de Cristo de Nazaré. Aleluia. É Ele que é o nosso alvo. Que não pode ser diferente na vida da igreja. E principalmente das irmãs que são mães. E as vós têm a responsabilidade maior ainda de aconselhar os filhos e agora os netos. Louvado seja Deus. Então, irmãos, que nós possamos pegar o exemplo de Ruth para nossas vidas. Que possamos ter essas características de Ruth e de outras mulheres que a gente vai... Porque eu escolhi aqui ministrar sobre Ruth, o tempo é muito curto, mas se for me dada a oportunidade, né, irmã Sandra, num outro momento, estarei ministrando mais sobre mulheres na Bíblia. As mulheres teve um papel fundamental na Bíblia. Quando Jesus foi preso, estava ali para ser pendurado no madeiro, os homens vazaram, como a gente diz lá, para picar a mula, todo mundo. Quem foi lá? As mulheres. No dia lá que Jesus ressuscitou, quem foi primeiro? Foi Pedro? Não, as mulheres. Então vocês, se entenderem isso, vocês são uma potência na mão de Deus. Ninguém pode parar vocês, mulheres. Ninguém. Nem a morte pode parar vocês, porque quando vocês morrerem, estarão no braço do Senhor. E o apóstolo Paulo vai dizer que a morte, aleluia, ela é apenas um veículo que conduz o cristão da morte para a vida eterna. Que nosso Jesus nos abençoe, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém, Jesus. A sua família. Amém, Jesus. A sua vida ministerial.